bem? Eu sou Mila do Mar, sou líder e instrutora maior da comunidade Sal da Nova Era. Tô aqui em mais um vídeo pra gente trocar conhecimento, conversar um pouquinho, falar sobre espiritualidade, magia, bruxaria, feitiçaria, tudo que tiver aí pra gente conversar e comentar. Tá chegando agora, seja bem-vindo, deixa o like aí no vídeo, compartilha se você gostar do conhecimento, do conteúdo, você compartilha com o seu pessoal, né? Com o pessoal que estuda magia junto com você. Gente, o tema de hoje é porque é o seguinte, eu nem tinha colocado esse tema na lista e talvez fosse o caso até de eu gravar esse vídeo, levar esse vídeo para um outro canal também, além desse canal aqui, né? E é o que eu vou fazer depois, eu vou passar ele em outro canal também, no canal da Tenda Força Cigana, porque tem um pouco a ver com o povo cigano. Mas enfim, vamos lá. O que eu tenho para falar aqui? Eu vou deixar um cardzinho para vocês, aí você pausa o vídeo, lê direitinho o card, presta atenção e depois você dá continuidade aqui no vídeo para você entender do que eu vou estar falando aqui hoje, tá? O que eu vou estar falando aqui hoje para vocês? Pessoal, vamos lá, é o seguinte, ó, relação de espíritos, tá? Quem trabalha com espíritos? Na verdade, tudo é espírito, se você parar para pensar. Os deuses são espíritos, força, energia, né? Mas o espírito que eu tô falando aqui é um espírito mais próximo da gente, né? Aquele irmão desencarnado, aquele mentor, aquele guia, aquele, né, que vem ali no terreiro, no centro, no templo, na sara, na tenda, né, nas rodas xamânicas. Eu quero pegar nesses espíritos, é desses que eu quero falar aqui nesse vídeo com vocês. Como eu falei, tem inúmeros outros espíritos por aí, mas eu quero falar mais dessas divindades, entidades, na verdade, não é divindades, essas entidades, né? E o que acontece? Por que eu falei a questão do card, que eu ia deixar o card aí para vocês? Gente, os espíritos, os mentores que vêm ali, quando a pessoa fala, o meu caboclo veio lá no terreiro, meu Exu, né? Ou como eu sempre falo, a minha cigana, tá? Esses espíritos, isso é o que eles colocam ali é apenas um título, tá? Está ligado à última encarnação deles, ao plano que recolheu eles para o plano espiritual. São mentores que estão designados a cuidar da nossa espiritualidade, a ajudar, a fazer o bem, né? O propósito deles é esse, né? Passar algum conhecimento, puxar a evolução espiritual do médium e por aí vai, tá? Esse é o quesinho ali desses espíritos, é o propósito deles, tá? Só que esses espíritos, eles estão um grauzinho a mais de evolução. Eles têm um conhecimento a mais até mesmo do que a gente aqui encarnados, né? Eles têm um pouquinho a mais de conhecimento, vamos colocar assim, do que a gente. E o que acontece? Eles vêm e ajuda, presta um auxílio, faz uma cura, dá um passe, passa algum conhecimento, né? Ajuda de alguma forma o médium ali que tá ali servindo com ele, trabalhando com ele, tá? No caso da minha cigana, ela passa muito conhecimento, ela já vem mais na parte dos ensinamentos e tudo mais. E o que acontece? Esses espíritos, eles estão um grauzinho a mais evoluídos e eles precisam estar mais evoluídos, né? Para estar passando algum conhecimento. Não tem como, se eles não têm uma vivência maior, não tem como eles ensinarem nada pra gente. Então, são mentores que têm um conhecimento, sim, maior. Só que não são só esses espíritos que existem, tá? Existem outros espíritos também. Tem aqueles que são obsessores, que encostam na gente para sugar as energias, tem aqueles que são inimigos de vidas passadas, aí encontra a gente aqui que quer se vingar, às vezes a gente fez algum mal para eles também, né? Vai saber, tá? E eles encontram a gente aqui que quer se vingar, né? Cisma que quer se vingar da gente, acha que tá encarnado, tem uns que estão perdidos por aí, né? E nessa parte do perdido, esses espíritos, eles não têm um tutor, eles não têm um mestre, um guia. Os espíritos que são, quando o pessoal fala, o meu caboclo, o Exu, a cigana, né? Esses espíritos, eles são tutelados. Eles devem satisfação a alguém no plano espiritual, tá?
Eles respondem a alguém lá no plano espiritual. Então, eles são tutelados. Esses espíritos, eles não saem por aí fazendo qualquer coisa, tá? Eles não saem fazendo qualquer trabalho de magia ou ensinando qualquer coisa, não, porque eles têm uma certa responsabilidade. Eles têm o clã deles lá no plano espiritual, a comunidade deles, tem o chefe deles, o mestre deles lá, quem eles têm que prestar esclarecimento sobre o que está sendo passado por um médium aqui na Terra e para as outras pessoas, tá? São espíritos tutelados. Só que esses outros espíritos não são tutelados, tá? Eles não pertencem a nenhuma corrente. Que eu poderia dizer que é um quiumba, né? O pessoal fala, o quiumba, o egum, né? São espíritos zombeteiros, espírito que está perdido por aí, né? Que não se encontrou ainda e por aí vai, tá? Esses espíritos, tem uns que realmente são malignos, que estão sendo guiados, não digo tutelados, estão sendo guiados aí, estão obedecendo ordens de espíritos de baixa frequência, de espíritos que estão a fim de destruir, de devastar, né, de acabar, né? Então eles estão obedecendo ordens, não que eles sejam tutelados, eles estão obedecendo ordens daqueles ali, por algum motivo, né? Eles foram escravizados ali, estão obedecendo ordens. Então eles estão mesmo, o propósito deles é fazer o mal, é derrubar. Outros estão perdidos, como eu falei, às vezes é um inimigo de vida passada, alguém que você se desentendeu na outra vida, te encontra aqui e fala, vou grudar ali porque eu vou me vingar. Às vezes ele tá sem noção de que até que desencarnou, às vezes nem sabe que desencarnou, acho que ainda tá encarnado, acho que ainda tá lá na outra vida, né? E por aí vai. Esses espíritos são perdidos, tá? Eles estão perdidos ali. E tem também espíritos que vivem no limbo, tá? Ou seja, eles não estão vivos mais, claro, desencarnaram, mas também não foram para o plano dos mortos. Esses outros espíritos que eu falei também estão no limbo. Eu também posso dizer que eles estão no limbo. Os obsessores também estão no limbo. Então, sim, tá? Só que, por afinidade ou por algum motivo, ancestralidade, esse outro espírito, né? Ele tá no limbo, mas ele não tá, ele tá perdido aqui, ele ficou preso, alguma coisa aconteceu que ele ficou preso aqui entre o plano espiritual e o plano terreno. Ele não consegue passar para o plano espiritual, mas também não tá vivo, não tá encarnado, não tá no plano terreno, não tá encarnado como eu e você aqui, que somos espíritos encarnados, né? Então esses espíritos, eles ficam meio que vagando, né? Perdidos, tá? Eles são maus? Não, alguns são, como eu falei, alguns são maus, outros não. Outros estão simplesmente perdidos. Por algum motivo, estão ali ao nosso redor. Pode acontecer de ser um espírito de um pai, um tio, um irmão que faleceu, uma avó, uma tia, uma mãe, um filho que faleceu e não conseguiu fazer a passagem para o plano espiritual. Não foi recolhido na espiritualidade, tá? Não foi recolhido lá por um mentor espiritual que vai guiar, vai purificar primeiro, vai, né, ele vai se reorganizar primeiro lá na espiritualidade e depois vai voltar para servir, para ajudar. Eles não foram. Esses espíritos ali, vamos contar assim que seja uma tia que desencarnou e não conseguiu fazer a passagem, está presa aqui no limbo. Esses espíritos também trabalham a favor dos seres humanos. Só que como eles não são tutelados, eles podem fazer o que a gente quiser, né? Pode, claro que pode. Né? São espíritos que podem fazer uma destruição, uma amarração, pode ajudar numa cura, numa proteção, tá? Isso aí vai depender de quem está encarnado e ao lado de quem eles estão, né? Não é tanto com eles, é mais com a gente, o pessoal que está encarnado, que está ali direcionando a energia dele, né? Direcionando a força dele, tá? Então, gente, esses espíritos também, né, geralmente, se estão perto da gente, se eles estão próximos da gente, estão muito próximos, é porque é um parente, é um ancestral nosso, tá? Que desencarnou e tá ali por algum motivo. É um ancestral. E esses espíritos, eles não são tutelados, eles trabalham da forma que a gente quiser, da forma que eles quiserem, eles não devem satisfação para ninguém. Os que são tutelados, esses são, sim, esses têm que dar satisfação para o plano espiritual,
né? Esses que não são tutelados, eles não estão no plano espiritual, então não deve satisfação para ninguém lá, né? Então eles estão vagando por aí, né? Perdidos aí, para lá e para cá aqui próximo do nosso mundo. E o que acontece? Esses espíritos, como eu falei, são alguns que estão próximos da gente, que estão muito próximos, são nossos ancestrais. Esses espíritos trabalham muito bem na linha da Quimbanda, tá? Na verdade, eu vejo eles trabalharem mais na linha da Quimbanda, mas não é só na Quimbanda, não, tá? É aqui que entra o meu pontinho aqui que eu quero dar a virada de chave aqui para vocês. Por quê? Eu tenho a minha cigana das estrelas, que tem a mestra dela e tudo mais, que tá comigo antes de eu encarnar, já me conhece de outras vidas, tem meu cigano, tem outra cigana, tem a pombogira cigana, que também tem a tutela dela, tem o Exu cigano, que também é tutelado. Só que eu também tenho uma cigana, que veio e deu o nome de cigana, né? Falou que era uma cigana, ela deu o nome de cigana para mim, cigana das almas. É uma cigana que trabalha comigo e ela não é tutelada, ela não é uma mentora espiritual, alguém que foi pro plano espiritual, né, se tratou, se cuidou lá, foi recolhido, tem um mestre lá, alguém que cuidou dela e agora ela vem para trabalhar aqui comigo na Terra. Não, ela não é assim, tá? Essa outra cigana, e eu não tenho só ela, eu tenho outros espíritos assim também comigo, que trabalham comigo, tá? Não é só ela. É porque ela veio e deu o nome de Cigana das Almas, mas eu tenho outros ali também, tá? Então, depois eu até posso estar fazendo um vídeo falando mais sobre eles. Esses outros espíritos, igual a Cigana das Almas, ela vem, como eu tenho Zaira, que Zaira tá na minha frente, tá cuidando de mim, né? Tá ali, minha cabeça é Zaira, né? A minha mentora principal da vida é Zaira. Ela tem sim uma certa obediência por Zaira, até porque o nível de Zaira, o nível evolutivo de Zaira é muito alto. Então a Zaira é um espírito bem evoluído, né? Muito mais evoluído do que eu, do que ela. Então ela tem sim um certo respeito, uma certa segurança, né? Tem ali, não que ela seja tutelada por Zaira, não é isso, não é. Mas como ela aceitou trabalhar comigo, né? Como ela se aproximou de mim, para ela se aproximar de mim, Zaira já tem que ter dado o aval, tá? Tanto ela quanto outros espíritos também, né? Que não são tutelados. Zaira tem que ter dado ali a permissão. E se Zaira permitiu, é porque Zaira tá cuidando, tá fazendo um trabalho ali meio que de cuidado, observando como eu vou trabalhar com ela, né? Porque é uma encarnada e uma desencarnada, dois seres humanos ali na mesma linha de evolução, né? Dois seres humanos na mesma linha. Então, o que Zaira fica ali de olho, supervisionando o nosso trabalho. E se acontecer alguma coisa que Zaira vê que não é benéfico para mim, Zaira vai cortar de alguma forma a minha relação com ela, a minha amizade com ela. Vamos colocar assim, a nossa relação. Se Zaira vê que eu estou utilizando essas energias para algum propósito que não seja tão legal assim, que vai me causar algum transtorno futuramente, Zaira vai cortar a nossa relação. E por eu ter uma firmeza muito grande com Zaira, que é minha mentora, né? Por eu estar muito firme demais mesmo com Zaira, que é minha mentora, ela vai obedecer. Até mesmo por questões energéticas, a vibração de Zaira é muito alta, é muito intensa, a dela já nem tanto, né? A dela já nem tanto, já é uma vibração mais próxima nossa aqui de seres humanos encarnados mesmo, que vibra praticamente todo mundo igual na mesa, tá? Então, ela vai obedecer, ela vai respeitar, porque ela sabe que não tem como ela querer bater de frente com Zaira, né? Não tem como. Espíritos, eles podem até ficar revoltados e tudo, mas não tem como bater de frente com mentores de grau mais elevado. Impossível, tá? Bater de frente com esses mentores. Então ela vai respeitar e ela vai se afastar, ela vai ser retirada do meu lado por algum motivo, sei lá, se vier acontecer alguma coisa. Então, Zaira é a minha segurança para estar trabalhando com esses espíritos. Ou seja, minha mentora, que tem um grau de evolução muito grande e tudo mais, é a minha segurança, tá? Para estar trabalhando com a Cigana das Almas. Ela vai meio que obedecer a Zaira, vai acatar as ordens, vai respeitar, se ela quiser continuar trabalhando ao meu lado. E pode ser que quando eu desencarnar ou a qualquer momento, ela pode ser recolhida para o plano espiritual, né? Isso pode acontecer.
ela pode ser recolhida para o plano espiritual e passar um tempo lá, não sei, e depois voltar como uma mentora. Isso aí depende da evolução dela, do que ela vai aprender, né? Isso aí não sou eu que decido, ninguém que decide aqui. É o pessoal lá de cima. E ela está tendo a oportunidade de trabalhar com alguém que tem uma mentora do lado, que pode estar fazendo esse trabalho todo. Então, pessoal, é isso que eu queria esclarecer. Muita gente ficou com dúvida quando eu comecei a falar da cigana das almas. Eu falo da cigana aqui, mas tem outros espíritos também, tá? Então não é só cigana, eu tenho outras linhas também que não são tutelados, são quiumbas, porque o pessoal fala que é quiumba por aí, né? E então é isso, né? Ela tá comigo, é uma ancestral minha, né? Eu fico muito feliz porque é uma ancestral minha, alguém que vem da minha linhagem ali, né? Próxima demais de mim. E vai estar trabalhando comigo em cima de algum propósito, alguma coisa que eu queira mexer, né? Então, existem essa linhagem de espíritos, tá? Que trabalham em diversos lugares, né? Geralmente, em religiões como Quimbanda, essas religiões, na Umbanda, quer dizer, Umbanda, não, eles não são aceitos. Vale do Amanhecer não é aceito, né? Porque eles não têm a tutela, não tem uma falange ali, alguém no plano espiritual guiando eles, tá? Geralmente eles não são aceitos. Mas na Quimbanda eles trabalham, em outras linhas também eles trabalham, né? Ou então independente, que é o meu caso. Eu não sou de religião nenhuma dessas religiões, né? Eu sou bruxa. Então eles trabalham dentro da bruxaria eclética. Eu vou falar pela minha bruxaria, tá? Que é a eclética, minha tradição. Então eles podem vir trabalhar dentro da bruxaria eclética, né? E para melhor, assim, associar, para não ficar aquela coisa muito vaga, pode dar o nome que quiser, cigana tal, exu tal, caboclo tal, pombagira tal, pode dar o nome que quiser, né? Mas eles não são tutelados por nenhum mentor que está no plano espiritual, não são tutelados. Ela deu esse nome por afinidade, porque provavelmente ela passou alguma coisa dentro da linhagem cigana, ela ter sangue cigano, alguma coisa assim, e por afinidade aos ciganos. Quer dizer que ela é uma cigana e tudo mais? Não, tá? No caso da cigana das almas, ela é uma cigana, não, cigana mesmo é Zaira, né? É Zaira, ela sim é a cigana ali, eu vou colocar original, tá? O povo vai me matar falando esse original aqui, mas cigana mesmo é Zaira. Ela deu o nome que eu me falei, por afinidade, né? Por isso, mas ela não é uma cigana, ela é um espírito, assim como eu falei que eu tenho outros, um deles é um pirata, né? Que chama pirata, ele não é um marinheiro, né? É um pirata ali, ele foi pirata quando estava encarnado, e ele também trabalha comigo, né? Então ele não tem tutela no plano espiritual, não tem, ele tá aí preso entre o céu e a terra. Mas esses espíritos geralmente são ancestrais, tá? É alguém ali, um bisavô, uma tataravó, né? Que um tio lá de 10º grau, um primo, né? Bem distante, que tem aquela afinidade pela gente, vai trabalhar fora da matéria, vai trabalhar pela gente fora da matéria. Tá? A gente trabalha na matéria, a gente manipula aqui a matéria, a gente manipula energias também, mas a gente está na matéria, eles vão trabalhar pela gente fora da matéria, eles realmente vão trabalhar, esses espíritos realmente vão trabalhar, né? Então é isso aí, gente. O assunto é muito mais extenso do que vocês imaginam. Eu vou desenvolver mais, vou falar mais aqui referente a esse assunto, tá? Como eu falei, vou gravar também para o canal da Tenda para esclarecer melhor para o pessoal poder entender melhor. Mas por hora eu vou ficando por aqui. Caso você tenha um comentário, alguma coisa, deixa aqui embaixo, depois eu respondo, eu gravo um vídeo comentando seu comentário, tá? E é isso aí, meu povo. O que eu tinha para passar aqui referente a isso é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Porque não sou a única. Muitas bruxas ecléticas também trabalham com essas linhas, né? Como esses, não é uma linha, né? Como são esses espíritos aí vagantes, espíritos perdidos,
espíritos que estão no limbo, nem no umbral eles não estão, eles não foram para o umbral, não conseguiram ir para o umbral, eles não conseguiram fazer a passagem para o plano espiritual, ficaram presos aqui na nossa energia física da matéria, tá? E é isso aí. Logo a gente volta com mais vídeo, mais conteúdo, posso falar mais sobre esse assunto, se vocês gostarem, comentarem, compartilharem o vídeo, eu vou falar mais sobre esse assunto com vocês. Vou deixar meu abraço, compartilha aí o vídeo e até mais, a gente se encontra.